você... Calor é esse. Calor, fogo na rabiola. A presença paterna. Né? Bem retrô. Bem vintage ela. Toda. Bem ref, aquela ref nos anos 80. Tá? Bonita né? Fazer o quê? Olá! Está no ar mais um Precisamos Conversar. Eu sou a Juliana Baroni e esse é o programa de debates feminino do ICL. Você vai poder assistir também ao Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível em vídeo. Eu tenho aqui comigo uma bancada que só tem gente fina. Olha, é tão legal, a cada semana a gente vai ficando mais íntima e nós somos de lugares tão diferentes, né? As pessoas... Eu fui para o Rio de Janeiro esse final de semana e muitas pessoas vieram me parar para dizer, olha, precisamos conversar, hein, Juliana? E aí eu vou apresentar para vocês que ainda não sabem quem são as minhas companheiras de bancada. Com vocês, a Sucena Cantora! Sara Zara, filósofa das redes. Nina Silva, especialista em finanças e tecnologia. E Márcia Tiburi, a escritora. Nossa mestra professora de plantão. Escrevedora. Vamos nessa, meninas? Vamos lá. Olha, precisamos conversar de hoje é sobre um assunto que, enfim... Tá dando muito o que falar essa semana. Na novela Vale Tudo, uma personagem está fazendo barulho na vida real e é super pro bem. É a Lucimar, interpretada pela atriz Ingrid Geier, que faz o papel de uma mãe solo. Vocês já viram esse filme, né? Que vive em pé de guerra com o ex-marido e pai da criança, para que ele pague pensão pro garoto. Bom... Muitas desculpas e vários nãos depois, ela decide entrar no aplicativo da Defensoria Pública para pedir pensão alimentícia para o seu filho de 11 anos. 1 hora depois da cena ser exibida, gente, o aplicativo da vida real teve mais de 270 mil acessos. O Brasil tem 11 milhões de mulheres que cuidam sozinhas da criação de seus filhos. E isso não tem a ver só com classe social, não, tá? O atacante Jô, por exemplo, que... já foi do Corinthians, já foi do Atlético Mineiro, foi preso pela 3ª vez por atraso na pensão alimentícia do filho de 2 anos. Vamos lá, introduzir esse assunto difícil. Sara, você é mãe solo, né? Você sempre fala sobre isso. Como é que fica essa história da pensão? Como é que fica esse combinado na tua vida? Então, no meu caso... Eu tentei de 2 formas. Eu tive que entrar pela justiça também, né? Porque o pai da criança, ele não teve o bom senso de manter um acordo. E aí passou um período, porque quando você entra pela justiça, é descontado automaticamente na folha de pagamento do pai da criança, do genitor. E aí passou um período que ele trocou de trabalho, eu tive que ir atrás, que eu acho que é uma falha que existe ainda no sistema, porque não fica registrado para sempre que o cara é pai e tem que pagar pensão. Então, se o pai muda de trabalho e ele resolve não levar um ofício, né, que o juiz emite da pensão, a mãe que tem que dar um jeito de descobrir onde o pai trabalha, ou então ir atrás de um outro advogado para poder descobrir onde ele tá, para mandar o ofício para a empresa. Aí eu descobri, né, pelos meus métodos saramalísticos, de saber onde ele estava, e peguei o ofício e mandei. Que depois que tem um ofício pronto, é muito mais fácil de você pedir. Mas eu tentei também conversar com ele, porque teve uma época que ele queria estudar. Ele falou, eu queria estudar, eu queria fazer um monte de coisa. Aí toda vez que desconta em folha, desconta 13º, férias, hora extra, porque tudo que o pai faz, que gera finanças, gera dinheiro mesmo na conta, é descontado também, dos 30%, 32%, de acordo com o que o juiz estipular. Aí, o que eu fiz? Eu, por ter empatia, porque a gente é trouxa, né? Porque mãe é trouxa. Falei, então tá bom, dito cujo. Não precisa descontar direto na folha. Vamos combinar o seguinte, você me dá então os 350, que é o que ele me propôs. 350 por mês, que eu pagava pelo menos a van e comprava um pacote de biscoito. Peraí, R$350 por mês? 350 por mês. E aí você me ajuda... Uma pergunta que eu deixo aqui, isso paga o quê de uma criança? A van escolar.
Entendeu? Pra não falar que não paga nada. E o meu cabelo também. Meu cabelo, né? Meus cílios, minhas unhas. E aí eu combinei com ele isso, dele pagar então 350, mas me ajudar na criação. Porque às vezes não é só sobre o dinheiro. O cansaço de você ter que falar com a criança, educar, sabe, dar um suporte, é o que mais pesa. Aí ele, tipo, deixou essa parte passar, entendeu? Então, o que eu imagino? O que eu vivo, eu acho que todas as mães vivem também. Não é só sobre o dinheiro que a gente reclama sobre o valor da pensão. E às vezes o pai até paga 10, 15, 20, mas a criança não é só o dinheiro e gasto, né? A criança é uma manutenção, tem todo um psicológico, tem uma criação, tem a presença. É um ser humano ali, né? E uma coisa que o juiz não pode estipular é afeto. Não tem como você exigir que um pai tenha afeto com o filho. É uma questão que ele tem que tirar da própria consciência, né? E isso não acontece. Mas, assim, só pra finalizar, eu só acho que poderia existir um formato que o governo colocasse lá, ó, até o cara morrer, esse cara paga pensão. Porque se ele mudar de trabalho, a mãe não tem que ter o trabalho de descobrir onde tá, porque senão fica no limbo. Aí, até você descobrir, o cara vai gastando dinheiro e você não recebe nada e fica na mão, entendeu? Bom. Meu Deus do céu. Márcia, você quer acrescentar alguma coisa nesse assunto? Quero. Porque é tão delicado, né? Porque Muito. são muitas questões, muitas camadas, e aí você tem um filho, você não gera sozinha, e você precisa depois criar, tomar todas as decisões sozinha, além de bancar o seu filho, realmente não deve ser fácil, né? Então, acho que a Sara aponta um problema que é a diferença entre uma exigência legal, né, uma lei que existe para proteger as crianças e para proteger as mulheres que são mães também, mas a gente tem o problema cultural, que aí é o problema patriarcal. Os homens que não se incumbem, que não se responsabilizam pela sua posição de pais, e a gente não pode exigir que um homem seja um pai. E aí eu queria lançar para vocês uma discussão, né? Pai nem sempre é bom. Eu vou contar uma coisa aqui. Eu criei a minha filha muito sozinha. Ela tem pai. Mas hoje ela já é uma mulher de 28 anos, né? Mas eu me lembro assim que quando ela tinha 18 anos, fazendo análise, se investigando lá com ela mesma, com os seus terapeutas e tal, ela resolveu entrar na justiça e pedir pensão. E eu, quando separei do pai dela, eu me dei conta que nas conversas e na questão toda, que o melhor seria eu criar minha filha sozinha, a minha maneira, com meus valores, com o que eu podia fazer, e que ele, deixado no lugar No dele, limbo, lá. digamos assim, discutir com ele e disputar com ele esses valores, os dinheiros, os pagamentos, ia prejudicar a minha filha. E claro, a gente pensa, é muito bom que as pessoas tenham um papel paterno na vida, né? É bom ter mãe, é bom ter pai, mas eu seria um pouco mais, ou assim, lançaria uma questão provocativa aqui para nós, né? Eu seria mais provocadora. Será que pai e mãe é tão importante assim? Será que a gente não pode criar as pessoas com ética e aí a gente pode ser criado pelo tio, pelo avô, pelo amigo? Aliás, é a sociedade inteira que educa uma criança, né? E eu acho que é muito difícil lidar com homens, porque homens são, de uma maneira geral, em função da sua matriz de subjetivação, não é uma questão de natureza, é uma questão de segunda natureza, né? De matriz de subjetivação. Os homens, em geral, são irresponsáveis, narcisistas, não conseguem crescer, geral talvez. mesmo, né? Porque talvez não consigam, a gente, como dizia o Freud, a gente já vem castrada, né? Então a gente já é madura, os homens não têm, eles continuam com o velho, para os psicanalistas aí, o velho medo da castração. Então eu acho que é muito difícil negociar com os homens, porque a relação que eles têm com a vida é totalmente diferente da nossa relação. A nossa relação, nós somos baseadas, construídas, nós mulheres, e alguns poucos homens que confirmam a regra, somos formadas a partir de uma matriz de subjetivação que é o cuidado. E os homens são forjados a partir de uma matriz de subjetivação que é a violência. Então, cuidar não está no script da vida deles. É uma provocação que eu faço para vocês, porque eu acho que nós podemos viver com os nossos filhos sem criar essa ficção da falta do pai, sabe? Não acho que o pai seja tão necessário assim. O que falta na nossa vida? Decência, ética, amor, mas isso não vem de uma pessoa, isso vem de muita gente, vem de uma abertura ao mundo. Então, eu sou menos familista nessas horas, sabe? Acho que ser mãe solo, assim, é uma maravilha. O importante é você não ter alguém sendo ruim, cruel, maldoso,
jogando com a picuinha, com a vingança. Todo mundo sabe que eu faço parte dessa... Eu apoio muito, na verdade, essas mulheres e essas pessoas todas que lutam contra a lei de alienação parental, que é uma mistificação tenebrosa que existe no Brasil. E eu vejo essas mulheres sendo objeto de vingança dos homens. Aquilo não é pai, gente. Aquilo é gente muito ruim. Melhor você se livrar dessas pessoas. É humilhação, né? É muita humilhação você ter que implorar por uma coisa que existe a partir do momento em que você gerou uma vida, né? Justamente, mas aí tem a outra discussão desse aborto simbólico, né? Que geralmente os homens, eles são os mais conservadores quando o assunto é a legalização do aborto assistido, que já acontece com a maioria das mulheres de classe alta e classe média alta, que tem a possibilidade de ter um aborto seguro e legal, mas os homens, a maioria são muito conservadores quando se fala de aborto. E existe uma discussão que é esse aborto simbólico, que já é praticado pela maioria dos homens que a gente chama de pai. Porque quando você não assiste uma criança do ponto de vista... Porque eu entendo o que a Márcia fala, mas existe para uma sociedade também criar uma criança, existe o núcleo que gera. E esse núcleo que gera deveria, a gente está falando no aspecto da ideia, né, também, porque eles não criam. Seria ético, não, né? Além de não criar, deles serem conservadores com a discussão do aborto, que a gente está falando sobre o corpo das mulheres, principalmente, mas a questão também de muitas famílias nucleares que têm pai e mãe, onde a responsabilidade da criação fica com a mãe, mesmo que o cara coloque o dinheiro em casa. E mesmo que ele seja presente, mas ele seja... Não ativo, né? Justamente. Por exemplo, faz o que cerca de uns 10 anos, eu tenho 37, mas faz cerca de 10 anos que o meu pai veio me pedir perdão por muitas ausências. Eu lembro que na minha adolescência eu não sentia... houve um lapso, assim, do meu pai, só que meu pai era um pai que pagava as contas, meu pai era um pai que estava... Mantenedor. Um mantenedor, mas não existia uma presença ativa, e hoje ele reclama dessa falta, porque ele sabe que houve falta. E aí a responsabilidade de qualquer questão que venha acontecer na minha vida seria de quem? Da minha mãe, da minha avó, que foram mulheres. E eu lembro que, por exemplo, eu sou trans, né? Mas eu não acho que a minha transgeneridade tenha a ver com a falta dele, mas ele pode julgar essa falta dele, e não, pra mim o que teria a falta dele seria eu não ter seguido um caminho dentro da escola, ou eu ser corrigida a respeito da minha ética, da minha moralidade, do meu respeito à minha mãe, do meu respeito à sociedade, de como os meus valores foram fundados. E aí minha avó e minha mãe foram maravilhosas e perfeitas. Olha que interessante que você está falando, a minha história é exatamente o oposto. A minha mãe sempre foi a provedora da minha família. Então, ela que sempre trabalhou muito, ela viajou, o meu pai era um artista frustrado e ele tinha mais tempo, ele trabalhava, fazia lá, mas ele tinha mais tempo, então todas as reuniões de escola era meu pai que ia. Quando eu fui para o Rio para ser paquita, quem se mudou para morar comigo foi o meu pai. Olha, então, a gente tem uma diferença de papéis e eu escutava muito na minha infância, nossa, sua mãe é o pai da casa. Porque o meu pai, ele não era o provedor, ele tinha mais tempo e os cuidados de fazer lição com a gente, levar e buscar na natação. Mas não devia ser assim? Isso não devia ser, né? A necessidade que tiver na casa. Justamente. Mas a Sara também levantou a questão do acúmulo. Então, pra quem foi pai, como eu sempre dizia, né? Como mãe, eu sou um ótimo pai. Porque eu sabia fazer as coisas de pai, que é pagar conta, ir lá resolver, levar no médico, levar na escola, não sei o quê. Eu fazia tudo, só que várias vezes eu também era ausente, porque eu viajava muito, então eu me lembro uma época que eu tinha o ex-pai lá, tinha o ex-marido e tinha um novo namorado e era a formatura do 9º ano da minha filha, os 3 estavam juntos com ela na formatura e estavam lá jantando juntos e eu só cheguei de madrugada, nem consegui ir em nada nem no jantar, quer dizer, a macharada lá entre eles se resolveram e ela estava muito feliz com aquele monte de pai, que nenhum deles era de verdade, eu que era o pai, eles eram as mamães, entendeu? Mas não eram boas mamães também, eu acho. Eu fico... Pra mim é muito engraçado pensando assim, como que seria o mundo se
as populações e grupos africanos tivessem, né, povoado o mundo, que não seria colonização, porque não é do nosso feitio, mas como que nós teríamos povoado o mundo de uma maneira diferente, fora, né, essa maneira do estupro, da violência que foi a colonização europeia no mundo inteiro. Isso é resquício direto, definição de papéis em relação a gênero, é resquício e diretriz direta de uma cultura eurocêntrica. Existe um ditado africano que se diz, né, precisa-se de uma aldeia inteira para se cuidar de uma criança. África é um lugar de matrigestão. E quando a gente fala um lugar de matrigestão, não é porque é a mulher que tem que gerar. É porque o que é terra, o que é fértil, o que é afeto e o que é sentimento para com o outro relacional vem de um lugar de gestação, que é a gestação das relações, que é a gestação, né, do crescimento e desenvolvimento, né, deu para contigo junto a um grupo. E esse grupo não necessariamente é o meu laço sanguíneo direto. E isso é muito explícito em várias culturas. E aí, quando a gente chega no Brasil colonizado, com várias outras questões e problemáticas, a gente verifica que há um abandono ainda institucional, quando a Sara coloca, né, a questão de tem a lei, mas você tem que ir atrás, né? Isso é um abandono institucional, a desigualdade de gênero que beira a tudo e qualquer coisa. Então, quando a gente fala de um mínimo de uma pensão alimentícia, que é um direito, aí vem os questionamentos do que porque essa mãe está usando esse dinheiro com o quê? Né? A Sara fez uma sátira, não sei se todo mundo... Meu cabelo é tão caro, parceria, mas assim... Não, mas olha, contém ironia, tá, gente? É bom deixar bem claro. É óbvio que ela não tá pegando a pensão pra botar cílios. Senão ia dar só isso aqui, e a mecha. Isso, pra concluir, é porque ela fez a sátira, e às vezes as pessoas não... É porque tem isso, e isso é reverberado à torta e à direita, que as mulheres utilizam do dinheiro para sei lá do quê, né? E a gente sabe que pais separados, quando a gente fala pais separados, a gente está falando também de uma dicotomia e uma relação de mundo que nem vale mais. O que é família? Família de mãe e pai, mulher e homem. E a gente sabe que as nossas relações hoje estão para muito além, né, do entendimento do que é família. E principalmente num país onde esses pais separados, a gente tem 80% das crianças que acabam sofrendo alguma intervenção negativa quando acontece a separação. E isso eu não estou colocando na culpa do pai, nem na culpa da mãe. Só estou colocando que institucionalmente, socialmente falando, a gente precisa cuidar de tudo isso. Ô Ju, rapidinho, eu acho que as leis do Brasil também em relação à paternidade são muito relaxadas. Igual a mãe, ela não pode sair do hospital sem registrar uma criança. Ela tem que ou registrar ou doar. Ela não pode sair sem um registro. Já o pai, ele tem a opção de talvez hoje, amanhã, daqui 30 anos, ir lá e fazer o registro da criança. Eu acho que isso é um absurdo. E essa questão também do pai ter a livre e espontânea vontade de não poder mais colaborar depois de 18 anos, né? Porque 18 anos, gente... É o limite? É o limite para receber a pensão. Aí, se a criança for estudar, assim, né, o jovem continuar estudando, fazendo alguma coisa, o pai tem a obrigação de pagar o estudo. Mas vamos supor, de repente a pessoa fez 18 anos ali e ela tem o tempo de pensar, de conhecer, né, o mundo, se conhecer, ver o que ela vai fazer. Talvez ela não vai conseguir estudar de imediato. E você não vai pegar como mãe uma criança, uma pessoa de 18 anos, pra fora de casa porque ela não, sabe? Ou seja, a mãe, ela tem a obrigação de manter uma outra pessoa, mas o pai, quando dá 18 anos, ele se sente à vontade, tipo, não preciso mais porque quase que deixou de ser filho, né? Meu Deus, mãe é pra sempre, né? Exatamente, né? Eu falei, vou trocar meu lugar pra ver se melhora. Mas eu acho que poderia ter uma bancada feminina, sabe? Pra poder tentar regularizar de novo, fazer tudo de novo e colocar um equilíbrio, porque tá muito desequilibrado ainda. Eu acho também que a paternidade, eu acho que tem muito homem, tem uma conversa no Brasil e pelo mundo afora de que as mulheres, às vezes, engravidam pra segurar um homem na sua vida, né? Gente. Agora, raramente alguém coloca a questão de como os homens fazem isso com as mulheres, como eles engravidam mulheres pra capturar essas mulheres, aprisionar essas mulheres e depois subjugá-las ad eternum. Então, as mulheres devem ficar mais ligadas. E no julgamento popular, a mulher tem um filho pra pegar o dinheiro do homem, né? A gente vê esses jogadores de futebol. E
E o homem é pra capturar o afeto da mulher, não o dinheiro. A né? garantia de uma empregada. Tem O corpo, essa... né? E o também. corpo, né, é. gente? Subjugar. A gente tem que falar de violência financeira, né? Essa violência emocional e financeira. A gente teve um dito cujo que essa semana falou, né? Em relação à Bolsa Família, que as pessoas não querem trabalhar. o rei do ovo. O homem dos ovos. O rei do ovo. Meu ovo, meu ovinho. Então, essa criatura, né? Ela é uma criatura que está com vários problemas de processos trabalhistas e também foi visto que ele dá salários baixos. Então, uma pessoa que não remunera, né, decentemente o trabalho, a força, né, a capacidade cognitiva do outro, nunca vai entender que Bolsa Família e pensão alimentícia, renda básica universal, deveria realmente ser para todas as pessoas e principalmente mulheres arrimos de família. E é por isso que nós temos hoje, né, essas bestialidades falando à torta e à direita nas nossas redes sociais. E geralmente esses são os defensores da família, né? Da pátria, sim. de Deus e da família. Os apregoadores da hipocrisia generalizada do que é ser um pai. Vamos aprender a ser um pai com esses caras? É tipo isso. Não, mas é muita cara de São pau, eles que estão né, subindo um monte, cara? não é? É muito. Pra ser pai melhor, Exato, pra ser maneira. os legendários têm que subir um monte pra Não, aprender o óbvio, são, né? são eles que estão fazendo as principais campanhas contra a questão do aborto. Mas essa questão do aborto é o seguinte, eles são contra o aborto quando é dos outros. Porque quando eles engravidam as amantes, justamente. eles, Não, eles mesmos Mas pagam, financiam e arrancam exatamente, a mão, tá? isso Já na pararam- vida privada é diferente do discurso também, né? E vocês já pararam pra pensar como o patriarcado é um programa de empobrecimento espiritual crescente? É muita pobreza. Imagina um sujeito que não consegue ser ético e decente com seu próprio filho, que rouba do seu próprio filho, que não tem o mínimo pra dar pro seu próprio filho. Aquele sujeito que a gente falou, acho que foi na semana passada, sei lá, um cara que foi trabalhar de manhã, deixou a mulher e a filha em casa, pequena, recém-nascida, voltou ao meio-dia, matou as duas, foi trabalhar de volta, voltou no final da tarde, tocou fogo nos corpos e ainda saiu dizendo: eu não quero ter que sustentar duas vagabundas. Foi isso que ele Meu disse para a Deus do polícia. céu. Então, gente, isso aí é o suprassumo sintomático realmente de uma cultura patriarcal que precisa ser alterada. Eu sempre achei, eu gosto daquele ditado popular que diz: a gente só dá o que a gente tem, e tem gente que não tem nada para dar, né? Isso é um fato. Mas seria bom realmente regulamentar, organizar, legalizar. Sentar de novo e construir outras leis, né? E pra- porque tudo isso também, a lei pode inspirar uma cultura melhor. Os homens podem rever a si mesmos, rever a sua miséria espiritual, rever a sua pobreza de espírito, pobreza mental, porque não é só dinheiro, como você está falando. Sua mãe provia o dinheiro da casa, seu pai fazia o resto. Tá lindo, gente, não tem problema com isso. A questão é quando as pessoas deixam tudo na conta do outro, vire-se. Na real, ele fazia e o usam fundamental, né? Não era nem o resto, é o fundamental, né? Que é a criação. Mas na época era quase que um escândalo. Meu Deus, mas é o reunião fundamental. de pais, só tinha mãe, ele era o único pai Que na escola. moderno. Tem um exercício que eu tô praticando agora, assim, né? Eu não tô dando conta nem de mim, mas às vezes a gente dá conta dos outros. O que eu tô fazendo que tá dando certo com o Verti 2? Tinha Convertido. dois homens Ai, que ordinários, pais de filhos de amigas minhas. Uma nem é tão amiga assim, mas que eu consegui fazer um intermédio. Porque às vezes precisa de alguém de fora pra conversar. E aí eu sinto que às vezes o cara só precisa de ter a razão pra fazer o que ele precisa fazer, sabe? Aí, infelizmente, como tem coisa que não dá pra bater em ponta de faca, eu tirei um pouco do meu tempo, conversei com esse moço, que saiu até na mídia, que ele tava sem pagar pensão, nananana. Tive uma conversa Ih, com ele como eu polêmica. gostaria que tivessem com o pai da minha criança pra ver se resolvia. E aí passou 2 dias, a mãe a minha amiga ligou e falou: Sara, o fulano pegou o menino e foi passear. Sabe assim, Olha. surtiu um bom resultado, sabe? E aí depois a gente teve uma conversa muito boa. Precisava disso? Precisava. Porque como existe hoje a questão do patriarcado, o homem não sente essa pressão de ter que ser pai, sabe? E de repente, se uma pessoa mais próxima fala com jeito, né, com paciência, Uma reeducação. aí ele começa a pensar em se reeducar, né? Não, Então, mas você prestou um serviço importante, não só para sua amiga, como para ele mesmo. serviço pra né? criança, na Pra- verdade, e pra né, que criança. vai ser uma referência Mas agora, ó, melhor. vamos mudar de assunto, mas ainda falando de filhos. Vocês sabiam que os nativos digitais são os primeiros a ter QI inferior ao dos pais? É uma tendência que já foi documentada na Noruega, Dinamarca, Finlândia, Holanda e França.
O neurocientista francês Michel Demurger, Márcia, que fala? Pode ser. Diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França e autor do livro A Fábrica de Cretinos Digitais, diz que os dispositivos digitais estão afetando seriamente e para o mal o desenvolvimento neural de crianças e jovens. Vocês imaginam por quê? Por que que... Bom, eu imagino, mas eu quero ouvir vocês primeiro. Vai, Nina. Bom, gente, a criança que, primeiro, não está na terra, comendo terra, correndo, que não está ao ar livre, a gente já começou a perder muito disso, né, nas últimas gerações. Com o advento das telas, acabou que as telas se tornaram muletas, né, muletas emocionais. Então, não é que essas crianças, elas tinham, se não existissem telas, elas estariam otimamente bem educadas. Não, é porque já existia um problema, principalmente dessas relações que a gente precisa entender dentro de casa, e aí a gente precisa olhar para esse mundo corrido, esse mundo VUCA, né, como chamam, extremamente variável, de muitas mudanças, de muita informação à mão, mas também da sensação de exaustão. E essa sensação de exaustão, ela acaba parecendo que, não tenho tempo, então como é que eu deixo a criança aqui com o celular, e ela, né, tem ali tantas horas por dia para poder distrair, e regulo aqui a censura e tudo mais. Mas as práticas que nós tínhamos, tanto de levar as crianças para determinados lugares, a gente perdeu que determinado lugar não é lugar de criança. Eu mesma, um exemplo, eu ia para o mercado com os meus pais, com meu pai. E ali no mercado ele fazia gamificação comigo, assim. Coisas que eu queria comprar, ele falava que só tinha determinado dinheiro e ficava me colocando numa atividade cognitiva de atenção de que eu só conseguiria determinada coisa se ele tivesse ali um controle financeiro sobre as compras. Ali já estava me colocando num lugar com compromisso, com responsabilidade e com uma atividade familiar. Então, acho que falta muito a gente voltar a essas atividades familiares e as crianças poderem viver coisas de criança. Porque tem esse comportamento que gera dopamina, né? Que é um comportamento compulsivo que você fica rolando o feed numa busca incessante por algo que nunca chega, porque é infinito, o rolar o feed é infinito, e isso gera... As crianças estão ficando, assim, hiperativas, elas estão ficando com dificuldade enorme de lidar com frustração, com tédio. E aí, o que acontece? Muitas crianças estão sendo diagnosticadas com TDAH por causa disso, porque esse sintoma desse vício em rede social, ele se confunde com o diagnóstico, né? Uhum. E aí o que acontece? Tem o diagnóstico, a criança é medicada e às vezes o que precisa é dar 3, 4, 5 passos atrás e mudar e voltar, como você falou, a brincar na terra, a plantar, a colher, a brincar na rua, jogos coletivos, o esporte pode ser uma saída, né? Eu acho que fica faltando um pouco de referência, porque o problema está muito na geração que está criando os meninos novos. Porque se eles são reflexo da gente, o que a gente virou, entendeu? Eu me guio muito pela conta do meu pai. Meu pai foi um ótimo pai, e ele foi pai e mãe, né? Porque minha mãe tinha alguns problemas, ela não conseguia fazer o papel que se espera de uma mãe na época dos anos 90, então ele fez os dois, só que ele deixou muita referência de atitude pra mim. E aí a Brisa, quem criou a Brisa foi eu e foi o Zack Yardigans, então era o dia inteiro assistindo aqueles trem, né, lá no YouTube. Então ela cresceu com tela. Só que eu fui entendendo que, assim, até agora tá dando certo. Ao mesmo tempo que ela ficava com muita tela, porque era minha babá, né? Porque eu trabalhava praticamente 20 horas por dia. Ao mesmo tempo, quando ela foi pegando um pouco mais de conhecimento de coisas, esse tipo de conteúdo que eu faço, ela sempre ficou a par do que eu tava fazendo. Então a Ana Brisa, ela fica no celular também o tempo todo, mas ela fala de tudo. A Brisa escuta Tom Jobim, aprendeu sozinha. Maravilha. Sabe? Ela fala sobre vários temas que meninos de 14 anos não estão interessados hoje. Porque ela tá me vendo fazer coisas e eu sempre que eu tô fazendo, eu vou e explico ela um pouquinho daqui e dali. Então eu acho que às vezes falta referência de casa. Porque todo mundo hoje, gente, tem uma bandeira pra poder né? Não é nem questão de defender, gritar pra internet, mas pelo menos dentro de casa dá um exemplo. Aí tem pai e mãe que não tá afim de falar de nada sério, né? Mas eu concordo com você plenamente. Acho que tudo tem a ver, sem dúvida, com o ambiente. Um exemplo mínimo, né? Sim, então. Só que esse
exemplo, acontece também dentro de um ambiente. Tem um conceito no campo da filosofia e da educação, que é o conceito de cognição, e a gente podia fazer uma abordagem um pouco mais cognitiva desse assunto também. Por exemplo, vocês notaram que a questão da alfabetização se tornou um problema também no Brasil. E isso por quê? Porque as crianças não têm mais desenvolvido experiências com a psicomotricidade. Então, na nossa época, né? a Isso, gente aprendia desenhando e escrevendo, e tinha o lápis, e tinha a caneta, e tudo isso envolvia uma relação do cérebro, do corpo, nada disso está separado, obviamente, mas com o ambiente ao redor, e uma experiência cognitiva surgia daí. E a cognição, ela é um conceito super amplo, não tem a ver só com o que eu aprendo em relação a esse objeto, mas a todo o ambiente, vale inclusive para os animais, né? Então, aquilo que eu aprendo no ambiente no qual eu tô, que envolve também a ideia de experiência. Então, a nossa experiência está muito pobre quando a gente pensa só em tela. Uma criança que se alfabetiza com o celular, com o computador, ela está sempre na frente de uma tela e é como se ela fosse perdendo o corpo dela. Inclusive, tem um filminho da Pixar, da Disney, sei lá qual, que é aquele do Wall-E, lembram? Que é, enfim, o mundo, depois que acabaram com o mundo, sobrou um lixo e um robozinho automático e as pessoas lá lançadas na frente de uma tela completamente perdidas dos seus próprios corpos, comendo mal e tal, fazendo tudo meio errado, né? Eu queria falar uma coisinha também da história da minha vida. Eu fui uma criança, gente, que aprendi a desenhar e escrever. A gente não tinha televisão e eu me lembro da minha mãe. A gente vivia num mundo muito rural, assim, né? Também tinha uma alimentação muito orgânica ao natural, né? E a gente tinha que fazer tudo. Como não tinha brinquedo, não tinha televisão, a gente tinha que fazer as coisas da casa. Eu aprendi a cozinhar Eu me lembro que eu entrei na cozinha com 9 anos para cozinhar mesmo, né? Fazer tudo que tinha que fazer. Cuidar dos bichos, cuidar das plantas. A gente vivia num mundo muito pré-tecnológico. E eu me lembro da minha mãe muito espantada que eu e as minhas irmãs e o meu irmão, nós éramos sempre os primeiros da turma no colégio. E a gente aprendia a ler e escrever uns com os outros. E aí a gente fazia o maior sucesso no colégio, só tirava notas 1000, assim. E éramos QIs muito altos, pessoas que aprendiam tudo, aprendiam muito rápido, muito fácil, diferente de outras crianças que tinham muitos recursos tecnológicos, que tinham televisão, que tinham carro, que tinham tudo. A gente, além de tudo, tinha que ir pro colégio a pé. Então, era um estímulo da vida. Porque é uma questão de autonomia, né? A gente hoje está querendo suprir tantas as necessidades dos nossos filhos que a gente acaba fazendo por eles, fazendo tudo por eles. E a inteligência... Isso é péssimo. E a inteligência que vem também do brincar, como você colocou, Ju, ela é plástica. Então, ela segue pela vida fora. Agora, é claro que é muito importante cuidar disso nos bebês, nas crianças, nos jovens adolescentes, sem dúvida. Não, pode ir lá, pode ir lá. Lembrando que QI é aquilo que eu digo, né? É desenvolvimento, então você precisa praticar. Não adianta você nascer com QI altíssimo se você não tiver também maneiras de desenvolver aquele processo cognitivo, uma manutenção de potência progressiva. Porque o nosso cérebro, ele acaba ficando... Eu tô falando das crianças, mas eu tô falando da gente também. Isso é sobre nós, isso, né? O nosso cérebro acaba ficando assim, passivo, entendeu? A procura de conteúdos rápidos, de coisas prontas, de teorias já formuladas, e a gente não desenvolve o próprio raciocínio, e isso gera uma exaustão. Tem dias que eu fico assim, procurando notícia para o programa, eu acabo o dia muito cansada e fico com dificuldade para dormir, porque é o excesso de tela. O que você queria falar? Não, é só uma questão mesmo, ouvindo vocês falando, e pensando de novo no capitalismo, né, como um conceito. E tem um conceito que é interessante para se estudar capitalismo, que é o conceito de alheiamento, daquilo que se torna alheio. Ou seja, os artesãos eles tinham todo o controle da produção, de repente você foi tirando todo o controle da produção e foi separando tudo, colocando uma fábrica, colocando em outra. Hoje se produz algo na China, na Indonésia, se monta no Brasil. Então é como se o trabalhador não pudesse se encontrar com a natureza do seu trabalho em sua totalidade. Ou seja, a gente fragmentou a natureza do nosso trabalho. E me parece que a nossa questão com a tela, existe um alheamento da nossa subjetividade. Se o nosso trabalho também
já se torna alheio, quando a gente não consegue encontrar a totalidade do nosso trabalho, a gente está também deixando alheia, nós enquanto sociedade, a nossa subjetividade. E é muito louco pensar que a gente coloca a nossa subjetividade numa mercadoria, num aparelho, e precisa disso para ser. É como se nós hoje não fôssemos sem um celular. E é muito... Na verdade. Não, e é uma realidade. Na Black verdade, Mirror, somos. Black Mirror não é uma utopia, cara. Aham. E é louco que esse alheiamento mesmo, já nos tornamos alheios a nós mesmos, a ponto a gente olhar para um celular, no celular vai estar as nossas inscrições, nossa agenda, vai estar os nossos segredinhos pornográficos, vai estar... eu lembro que quando assisti aquele Não Olhe Pra Cima, lembra do filme? Que no final tem uma cena que o CEO lá da Big Tech olha e fala assim, você vai morrer desse jeito, você vai... Com base em todas as informações de como você colocou sua subjetividade aqui, eu sei até como você vai morrer. E aí, claro, o filme é cômico, o filme tem ironias, assim, maravilhosas. E é muito louco que a gente não... como lidar? Na real, eu não tô querendo trazer uma análise de ponto final, tô querendo perguntar como é que a gente vai lidar com essa porra toda, porque dá um medo. A gente não tem resposta pra isso, a gente tem um monte de dizem pergunta, que só piora, ansiedade, dúvida. Né, Márcia? Dizem que com o capitalismo é superação da superação. Não, a gente precisa entender que são ferramentas, são mercadorias, que são objetos que podem nos auxiliar a automatizar processos que não precise do ser humano, mas e para o ser humano ter mais tempo para fazer coisas que realmente são boas, necessárias, né, gostosas de fazer. E como, por exemplo, a gente tem a nossa criatividade como um ponto central do nosso labor. Então, para a gente otimizar até mesmo o nosso tempo e qualidade de vida. Então, não é ter o celular, ou ter o periférico, ou ter a inteligência artificial como meio da gente ter mais tempo. E é esse tempo que tem que ter qualidade, mas isso só vem com letramento digital, com inclusão financeira e econômica e todo lugar de valores, éticas e sociedade que a gente já perdeu. A gente ter a utopia da gente... É muita coisa. Da gente dominar a máquina e não deixar a máquina nos dominar. Isso a gente ainda tá tateando nesse terreno. As crianças já aprendem o negócio sozinho. Ano passado, mais um verbete entrou nos dicionários americanos e se espalhou pelo mundo. O brain rot, que a gente pode traduzir como cérebro apodrecido ou atrofia cerebral. A imagem é péssima, mas tem a ver com os nossos tempos. Vocês não se sentem assim com a cabeça meio cheia quando a gente fica muito tempo rolando aqueles conteúdos superficiais nas redes sociais? E quando você se dá por si, já passaram horas, dizem que os brasileiros saiu uma pesquisa agora dizendo que os brasileiros passam em média 5 horas por dia no celular, né? Onde é que nós vamos parar como humanidade, Márcia, se a gente ficar assim tão ligada nas redes? Então, isso que a gente estava conversando sobre a forma da experiência. Então, uma pessoa que tem uma experiência com a natureza, com o verde, com os esportes, com as artes, com a cultura, com a biblioteca. Pensa uma pessoa que fica ali só consumindo, vamos colocar essa palavra entre aspas, porque isso também importa, rede social e conteúdo rápido de rede social. Tem gente que está chamando isso de como economia da atenção, mas é também uma economia da distração. Isso aí há mais de 100 anos se fala, né? O que eu queria colocar pra gente, que eu acho que pode ser novo pra gente debater, uma coisa super óbvia, é que o alimento do cérebro, gente, o principal alimento do cérebro é a linguagem. Linguagem. Então a gente se enriquece, a gente se melhora, a gente se torna inteligente, a gente se torna alegre e feliz conforme os conteúdos que a gente vai consumindo, que a gente vai comendo, né, entre aspas aqui. E aí tô colocando isso, por exemplo, do livro, que a gente tem que debater. Quando você lê um livro, vocês não se sentem assim como se vocês ficassem plenas, como se vocês ficassem descongestionadas, abertas, quando como se uma coisa incrível quando aconteceu. Você vê um show, quando você contempla filme bom, uma obra. Isso. Ou uma caminhada que seja, sem ficar conectado. Porque agora a gente vai nos você poder parques, pensar, né? Você as poder pessoas pensar. estão todas, você vai ver, vou caminhar no Ibirapuera, as pessoas estão todas caminhando com o celular aqui na frente. E é cansativo, e a pessoa esquece, ela não se dá conta, porque ela tá
ela foi colocada num estado de estupor. Ela tá hipnotizada, ela tá viciada e ela não nota que isso tá fazendo mal a ela nem consegue perceber. Não, e eu vou te contar uma coisa que você vai ficar assustada, que você não deve saber o que é isso. A minha filha outro dia chegou em casa e me mostrou um vídeo. O vídeo chama Italian Brain Rot. São vídeos feitos por inteligência artificial, você deve saber, né? Que, assim, o vídeo era basicamente um tubarão com 3 pés e 3 tênis da Nike, um negócio assim. E ele, assim, é um conteúdo totalmente nonsense. E ele sai cantando tralalelo, tralalá, tralalelo, tralalá. E isso virou uma febre entre a garotada. Né? Você sabe disso, né? Tem essas bobagens aí. Então, e já virou assim, já pegaram esse tralalelo, tralalá, as crianças, e botaram dentro da sala de aula, então qualquer coisa, tralalelo, tralalá. Isso aí são as crianças, o problema é as formigas que estão tocando guitarra e saxofone, que o pessoal mais velho acredita. Entendeu? Porque tem uns negócios do grupo do WhatsApp, que eles pegaram um baratão grandão do tamanho da cidade e falaram do grupo, e as senhorinhas mais velhas, achando que os cachorros eram gigantes mesmo. Tem gente que acredita, né? Deixa eu pegar o seu gancho para falar de um... Eu escrevi um artigo para a revista Cult, que eu dei o nome de tecnoparasitismo. Porque no fundo é isso. Pode ser uma barata, uma formiga, um rato, uma lombriga, não importa o quê. Mas é isso, esses gadgets, o celular, você falou, né, Ju? A gente tem que aprender a controlar as tecnologias para que elas não nos controlem. Mas o aparelho, ele nos aparelha. Ele passa a funcionar como se ele fosse um rim, um coração, um cérebro ali acoplado a você, que é como se fosse uma prótese de conhecimento. A gente está dominado por isso também. E aí eu queria puxar um assunto que a Sucena trouxe, do capitalismo, que no fundo o capitalismo é o quê? Capitalismo vem de caput, em latim, é a cabeça. Então o que o capitalismo quer eternamente? Capturar a sua cabeça, pegar você pela sua cabeça. E por isso existe esse sequestro da subjetividade, da alma, do espírito, do cérebro, desde que o capitalismo começou, porque tem que controlar a cabeça das pessoas. A religião, seja cristianismo ou outras, sempre fizeram isso com as pessoas. Vai se atualizando de acordo com o tempo. Né? Então, isso é muito fundamental, porque a questão seria sempre a gente poder libertar a cabeça das pessoas, tirá-las da condição de alienadas de si mesmas. Então, fazer o pobre acreditar no sistema, a mulher acreditar no sistema, o negro acreditar no sistema, quer dizer, todo mundo acreditar no sistema que oprime, o trabalhador acreditar nesse sistema. Esse é o jogo pérfido que depende necessariamente de você ter tido a sua cabeça sequestrada pelo capitalismo. Eu quero fazer uma pergunta para a Sucena. As relações sociais conseguem se construir, se manter, tendo essa tecnologia como mediadora? Consegue. Agora a gente precisa se reeducar. A Nina trouxe um conceito muito bom que é a educação digital, como é que você colocou? Letramento. O letramento digital. Com inclusão. Agora é muito difícil, gente. A gente tá num tempo muito difícil. Foi o que eu vi esses dias? Eu vi chegou pra mim a notícia de um círculo de fogo no céu, no contexto da guerra. E aí todo mundo, e aí, o fim dos tempos? Óbvio que era uma inteligência artificial produzindo aquela merda, mas um bocado de gente, assim, colocando versículos bíblicos, trazendo profecias. Então, assim... Tá difícil, tá hard, tá puxado. E o conceito de alienação, como você colocou bem, essa é a palavra. Alienação. Então, essa capturação da nossa cabeça já está acontecendo, já aconteceu. O fim dos tempos é isso. Por isso, a nossa alienação... o pensamento reflexivo continua sendo a grande saída. A gente precisa estudar mais filosofia, isso, gente. Os filósofos vão fazer cada vez mais sentido, os filósofos, né? Sempre, né? Sempre, porque o que vai nos salvar, né? As filósofas agora, né? As filósofas estão fazendo cada vez mais sentido. Essa crítica do sistema... É uma questão a ser levada a sério. Eu acho também que é um assunto para outra hora a gente debater por que as pessoas estão tão fissuradas na discussão sobre a saúde mental, quando na verdade a gente está atravessando uma tremenda de uma crise da razão na era do neo-obscurantismo. Total, o que não para de aparecer é saúde mental nas nossas telas, assim, é uma reflexão. Virou um tema famoso agora, não é mais sobre a saúde. É por causa da necessidade, as pessoas sabem que estão doentes, então estão buscando respostas. As pessoas todas estão adoecidas. Eu estava conversando com a Paty e falou assim, olha, eu conheço, ou tem gente que está ali
alienada, ou quer dizer, ou tem gente que tá deprimida, ou tem gente que tá medicada, porque o mundo tá puxado, gente. Então, É tem a ver- guerra, é desigualdade, e as coisas chegam o tempo todo pra gente, o que antigamente, se você não quisesse ouvir algum assunto, quisesse viver no teu mundinho, você vivia. Agora, Bem na palma da mão. essa catástrofe que o mundo tá E atravessando... um convite diário, uma verdadeira adulação e uma verdadeira tortura mental para você siderar, né? Para você sair de si. Então, a grande resistência é você tentar se manter lúcido, racional, inteiro e não sucumbir a essas ofertas. Dá para viver, gente. Claro, os esforços espirituais são gigantes, mas dá pra gente E viver. ter coisas boas. Não, Sem mas, delirar. mas tem uma coisa que é super importante, a regulação, o Isso. debate da regulação das redes sociais. Primeiro, a gente tem que saber que já existe uma lei que rege a web e define direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Só que essa lei isenta as redes sociais de responsabilidade sobre o que é compartilhado por terceiros. É isso mesmo, Nina? Isso mesmo. E além, né, o STF está aí já, está em votação, já tem 6 votos a favor, mas temos 5 votos contra. Há toda essa briga de liberdade de expressão versus os crimes todos que já estão sendo cometidos, fake news, conteúdos ilegais e afim. A gente no Brasil tem alguns exemplos, né, pelo mundo em relação a como tem se feito regulação e vai muito do perfil do país. Então a gente olha para China e Rússia, a gente tem ali bloqueios extensos à web, né, o que pode ser digitado, qual app que pode ser baixado. Então são bloqueios severos em relação aos conteúdos e tráfego na internet. Já a gente olha para o outro extremo, a gente tem os Estados Unidos, que ali há total imunidade às plataformas podem fazer o que quiser, à torta e à direita, e se você denuncia a plataforma, você ainda pode responder por isso, né? Que tem a questão até de, se você for estrangeiro e falar mal de alguma plataforma norte-americana, você pode ter seu visto negado, tá, Ju? E aí a gente tem o meio do caminho, digamos ali, que seria as legislações que estão operando na União Europeia, né, e Alemanha, também França, aqui no meio do caminho, que eles chamam de padrão ouro, que são legislações que estão olhando para a defesa de menores de idade. Então, as redes precisam de ser um lugar que tem ali o reconhecimento da idade, de qual o conteúdo que está realmente chegando para esse jovem e adolescente. Também tem a questão de multa, e isso é muito legal, tem até multa de 6% no faturamento global da empresa. Então, imagina um TikTok da vida ou um WhatsApp da vida o Instagram ter uma multa de 6% no seu faturamento global se você não cumprir a retirada de um conteúdo indesejado. Boa. Bom, enquanto não pega no bolso, as coisas não mudam, né? Gente, mas isso é o velha... mínimo, né, cara? Porque você... só pra terminar, concluir um pouquinho da Nina, que é tão absurdo você saber que essas Big Techs têm um controle informacional sobre aquilo que você nem queria que elas estivessem. É quase que compulsório as fotos que você tira, aquilo que você posta, e dentro de uma interação social para que aquilo exista. E essas companhias todas, elas têm o controle informacional de seus dados, de seu endereço, daquilo que você pesquisa, e como se elas pudessem ter sem nenhuma legislação. O que eles entendem é isso, aquela história, o liberalismo é bom para quem? Então, aí que vem também um problema de fundo mais filosófico que impede que essas regulamentações e regularizações possam acontecer, que é justamente o tema da liberdade de expressão, que foi mistificada pra caramba em diversos países, inclusive no nosso. E, para mim, a questão é óbvia. Uma coisa é liberdade, outra coisa é violência e crime. Crime. Então, não podemos colocar a ideia de liberdade acima da noção da lei. A liberdade sempre, filosoficamente falando, sempre faz um determinado jogo, um determinado diálogo com a lei. Então, onde eu possa cometer uma violência e essa violência seja crime, eu já não posso me expressar livremente, porque isso não será liberdade, isso será a destruição de uma liberdade. É um básico, mas, digamos, no mundo sem filosofia, a gente não vai a lugar nenhum e essa gente vai continuar insistindo para que o conceito de liberdade de expressão siga livre, leve e solto, cometendo crimes. Mas a gente precisa mesmo de uma
uma luz no fim desse túnel, gente. E essa luz pode ser É claro, falar então, de Jesus. livros, ao invés de falar de redes sociais. Vocês não acham? A escritora nigeriana Chimamanda Adichie está no Brasil para fazer vários eventos ligados à educação e à literatura. Ela é conhecida pelos temas como feminismo, ancestralidade, e no último fim de semana, na Bienal do Livro do Rio, a Chimamanda disse que esses assuntos que ela trata são naturais para ela, pois falam da luta contra a opressão. Ela é um ícone, né? A Chimamanda, assim, para mim tem uma importância muito grande, porque além de falar de uma maneira muito clara sobre o feminismo, ela faz uma coisa que eu amo, que é a autoficção. Ela usa vivências pessoais para criar suas personagens, né? E, Açucena, você também às vezes escreve músicas baseadas em coisas da tua vida? Como é que é a sua criação? Inclusive, eu tenho escrito um livro que Olha precisa sair do papel. ela! Mas é uma ficção, mas eu acho que toda ficção tem um pouco de autobiografia. Porque você parte das suas vivências, você parte da sua subjetividade, óbvio, está partindo de você. Então, é claro que você cria a partir das suas experiências e do que você pensa a partir das suas experiências. Quando a gente cria uma canção, quando a gente cria uma personagem para criar uma canção, quando a nossa perspectiva se enviesa mesmo para um determinado assunto, e ali a gente constrói uma melodia, enfim. E eu gosto muito da Chimamanda, teve a polêmica com ela, né, e com a população trans, que eu acho que eu concordo com a Chimamanda, sabia? Mas eu não entendi direito. Você explica pra gente a polêmica? A polêmica foi que ela falou que mulheres trans e mulheres cis, pra mim foi só isso, partem de experiências diferentes. E que uma mulher trans, na sua infância, não teria a mesma experiência que uma mulher cis, que já nasceu designada mulher. Eu acho que ela pode ter se expressado mal, mas eu achei totalmente coerente a fala dela. O que não o que na realidade ela está trazendo à tona é o feminismo interseccional. Que o feminismo interseccional, ele vai dizer o quê? Que as pessoas partem de lugares diferentes. Ou seja, a mulher gorda é diferente da mulher magra, que a mulher preta é diferente da mulher indígena, que é diferente da mulher branca, que é diferente da PCD. Então, assim, uma mulher trans é óbvio que ela vai partir de uma experiência diferente de uma mulher cisgênera. Então, esse entendimento, eu acho que é mais uma discussão que se coloca. Ela não é uma inimiga, ela é uma aliada. E a gente precisa conversar com aliados. E se ela colocou um termo de uma forma equivocada, só ajustar. É só ajustar. Precisamos conversar. Precisamos conversar. Porque o que está acontecendo também no mundo de hoje é uma coisa muito doida, porque todo mundo é passível de erro, nós todos estamos aprendendo. Mas eu nem acho que ela errou, sabia? Eu acho que fala a mesma coisa com palavras diferentes, né? Acontece muito isso. Mas ela não falou nada errado, ela só Ela levantou o conceito, a diferença conceitual que existe entre cis e trans, que é um óbvio. Esses dias eu fui super malhada por um grupo de mulheres trans, porque eu reivindiquei a criminalização da misoginia. Mas, gente, nós, mulheres cis, também temos direito de ter uma lei que nos proteja, porque a gente não consegue se defender de ataques misóginos. E, inclusive, as mulheres trans não conseguem se defender de ataques misóginos. Elas conseguem se defender de ataques transfóbicos, porque tem uma lei, assim, com uma lei antirracista, uma lei anti-transfobia, anti-homofobia, anti-lesbofobia, mas todas essas mulheres não podem se defender do ataque misógino, e mulher cis não tem como se defender de nada. Então, uma mulher cis pode se defender, por exemplo, quando ela é atacada por racismo, que é outra mas, lei, não por ódio, uma questão de gênero. E vocês entendem perfeitamente. A separação que o patriarcado faz operar? Isso é gravíssimo, é horrível, e a gente precisa dessa Mas lei. o que a gente precisa pensar grande. O que a gente precisa fazer, eu acho, como sociedade, é dar as mãos para os nossos aliados, né? Porque cada um tem uma luta diferente, mas a gente está juntos. Nós mulheres aqui, mulheres diferentes, nós estamos juntas nessa causa feminina. Então, por que não? Uma, dá ruim pra todas. Mas, gente, deixa eu falar um pouco mais sobre os livros, porque a gente precisa falar disso, sabe? Eu acho importantíssimo a gente discutir esse lance da autoficção em todas as áreas da vida, inclusive pra gente
numa sociedade democrática, saber qual é a diferença entre realidade, ficção e saber onde está a autoficção. Há poucos dias a gente estava debatendo sobre esses caras que se autorrepresentam e depois vêm usar o conceito de ficção para tentar se defender, quando na verdade eles estão cometendo crimes aí nos stand-up comedies da vida e coisas que tais. Então, livro é um lugar que acontece ali ficção, autoficção, acontece ali ensaio, obrigada, querida Nina, ensaio, e é um espaço muito rico de experiência. Eu sempre digo que a gente faz uma viagem vertical quando a gente entra num livro, né, gente? Então, sem dúvida, é prazeroso, faz descansar. Essas pessoas que ficam 2, 3 horas, 4, 5 horas, como disse a Ju, vendo tela e estragando o seu cérebro, podiam passar meia horinha, 40 minutos num livro. Tem gente que quando começa vai até o fim, aí pega o gosto, e tem um negócio que o livro desenvolve, que é essa relação entre sujeito e predicado, que torna todo mundo mais inteligente e ajuda a nossa vida. Eu escrevi 7 romances na minha vida, um livro de contos e uma penca de ensaios que eu nem sei o nome. Atualmente estou escrevendo uma autoficção. É a mais difícil. Ai, que delícia. Porque é um jogo, né? Eu adoro autoficção, porque a gente parte de alguma vivência da tua vida, mas a partir do momento que você está transformando aquilo em literatura, já é uma releitura, é um storytelling da sua vida, não é exatamente, não é uma sessão de análise onde você vai expor tudo, você vai misturar os assuntos, ficcionalizar, tornar aquela história mais interessante, né? O Freud falava de uma diferença entre elaboração e perlaboração. E o Walter Benjamin também falava disso, né? Da experiência que acontece só através da escrita. Porque quando você está vivendo a coisa mesma, você pode até viver o trauma e ficar no trauma. Mas quando você experimenta, quando você perlabora, isso é possível através de um processo ficcional, ou autoficcional, como a gente está chamando aqui, que tem a ver com a escrita. Então, você vai escrever sobre, pode ser a Chimamanda, pode ser a canção da Açucena, pode ser o seu filme, pode ser, enfim, as coisas que a gente faz que nos fazem criar uma certa distância em relação àquilo que a gente viveu. E aí nos ajudam a elaborar. Não, e às vezes até melhorar a realidade, né? Porque a gente também tem esse poder como criadora. Eu queria só trazer a Chimamanda, né, porque as pessoas estão falando de Chimamanda. A Chimamanda, ela traz um lugar de gênero muito no eu, né, central, mas de um corpo de uma mulher nigeriana que foi criada no Reino Unido, mas que volta à sua comunidade e entende principalmente o papel social, né, de mulheres em diferentes sociedades que ela acabou transitando. E por que falar de Chimamanda? Para poder falar também de outros corpos, né, de mulheres diversas, de outras mulheres que possam realmente serem referências. Então, a gente não pode esquecer também das nossas mulheres nacionais. Então, eu levantei aqui o livrinho da Márcia, porque ela não pode esquecer, né, do trabalho que ela faz por nós. Mas falando de mulheres negras, a gente tem moçambicana, a Paulina Chiziane, que para mim é uma referência incrível sobre trazer a denúncia social do papel da mulher, principalmente, né, em sociedades em África, né? Então ela fala de poliandria e é uma mulher assim mais velha, é muito incrível. Ela tá autografado. Então uma relíquia. Trouxe Vera Duarte, cabo-verdiana também, procurem, que também escreve autoficção, e as brasileiras, Conceição Evaristo, né? Que não tem como. Livro Conceição lindo, escreve, chorei lendo Ponciá Vicência, ela escreve também autoficção, e outras como Cidinha da Silva, Lia Vieira. E trouxe sobre o Fonsomé, que foi um livro que eu falei logo nos nossos primeiros episódios. É verdade que você ficou de trazer. O Espírito da Intimidade. E aí eu arremato com a nossa fala de hoje sobre matrigestão, né? Que trazer de novo o provérbio, né? Que uma criança precisa de uma aldeia inteira para ser cuidada. Então, se fala muito disso aqui no Espírito da Intimidade de Sobon Fonsomé. Então, temos várias mulheres negras criando e recriando autoficção no mundo inteiro. E a gente precisa consumir, aí sim, consumir e ter esses livros como nossas extensões cerebrais. Eu tô esperando o manual da Márcia sair pra ler. Não, como namorar uma feminista. Vai ser na próxima Como Bienal. namorar uma feminista. E por falar em autoficção, eu adoro aquela série Pablo e Ilusão com Paulo Vieira, vocês já viram?
É a melhor série de humor dos últimos tempos, gente. Eu quero falar para valorizar mesmo o produto nacional. É tão brasileiro, é tão rico. O Paulo Vieira, que é criador, ele ri de si mesmo. Ele conta a história do pai dele, que é o Luizão, e o melhor amigo, o Pablo, e eles só se metem em furada. Eles sempre têm uma ideia genial que vai mudar eles de vida. Então, é muito engraçado. E o mais legal dessa série é que é autoficção. No final do episódio, aparecem os personagens reais, né? Bom, Dira Paz está maravilhosa, como a mãe do Paulo Vieira. Aí temos Otávio Miller como Pablo, temos Ailton Graça como Luizão. É uma série, se você não viu, é leve, é divertido, é gostosa de ver. E é o Brasil profundo. É a Rede Globo mostrando o interior do Tocantins. Então, assim, saímos de uma televisão que mostra o Leblon de Manuel Carlos e agora dá luz para um Brasil... aterrissar no Tocantins. Exatamente. É um respiro inteligente, né? Pra quem tava cansado de ver tanta notícia que enche a cabeça da gente de coisas, é bom assistir uns negócios assim que você fica mais aliviado, mas não se emburrece ao mesmo tempo. Né? Olha, a gente vai ficar por aqui. Mas, se você quer continuar essa conversa e ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui, aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ou acesse icl.com.br/precisamos conversar e entre no nosso grupo exclusivo no WhatsApp, tá? Lá você vai receber o link para assistir ao nosso próximo encontro e ter acesso a conteúdos exclusivos do ICL. Para encerrar o programa, eu quero lembrar vocês o seguinte. A semana passada, a Sucena fez um show maravilhoso de forró aqui em São Paulo. E a gente tá no mês de festa junina, né? Que é da cultura popular. Todo mundo... Eu amo também. Nina ama São João já é dia junina. 24, né? Então eu queria saber, a Sucena, quer cantar um forrozinho pra gente? Cara, eu cantei um forró da Marinês, que é uma forrozeira. Quase ninguém lembra dela, é uma das mais importantes. O forró tem essa questão com a mulher, que precisa ser reconsiderada. Inclusive, um beijo e uma homenagem à Anastácia, que é uma das maiores compositoras do Baião. Foi companheira do Dominguinhos e grandes canções que você sabe dela. Mas vou fazer um Marinês pra gente começar a pegar fogo. Eu gravei, tá nas todas as plataformas, chama Eu Sou o Estopim, que ela diz assim, ó. Eu sou o estopim da bomba, é você quem me faz ser assim. Se não quer ver o estouro da bomba, não encoste esse fogo em mim. Sei que será um estouro se você tocar em mim. Meu amor, nosso namoro só é gostosinho assim, porque você é o fogo e eu sou o estopim. Porque você é o fogo e eu sou o estopim. Que delícia! Vamos pegar fogo hoje! Vai botar fogo Um aí! beijo! Até a semana que vem! Ai, que delícia! Tá de música! Gente, essa música é muito maravilhosa. Fala, turma! A gente teve no domingo uma das aulas mais importantes da história do ICL e também uma das que teve o maior público até hoje. Uma aula onde o professor João César Castro Rocha revelou em detalhes o plano em curso da extrema-direita no Brasil. E é um plano para semear o caos e colher o poder total. Se você não assistiu essa aula, você tem a obrigação de fazê-la. Isso porque se todos não souberem do que está acontecendo e se a gente não se juntar para enfrentar, a gente corre o maior perigo que já correu até hoje. A gente liberou o replay dessa aula para que você possa assistir. Quer saber como as notícias do dia impactam o seu bolso? Então cola comigo no Mercado Investimentos. Durante a semana eu explico os movimentos da economia e o mais importante, como isso bate na porta da sua vida. No preço da gasolina, dos juros do cartão, do aluguel e do carrinho de compras. Eu queria te perguntar, o preço subiu mesmo? Porque as pessoas estão cautelosas e receosas com os preços. Elas acham que a inflação vai subir, que aumenta essa desigualdade. De segunda a sexta-feira, ao vivo, das 11 às 11h30, um panorama econômico do Brasil e do mundo no canal do ICL Notícias. A informação que faz a diferença no seu dia.